18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus, começando pra você mais uma edição do 18 horas, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado com a gente aqui em 100,7. Estamos juntos, todos nós, a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Participe conosco do programa 18 horas, acionando aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, Karime. Exato, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Anote aí, 994887592. Mix. Começando às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Texto da reforma tributária aprovado, garantindo as vantagens da Zona Franca de Manaus. Governador Wilson Lima pede o 5º empréstimo na Assembleia Legislativa. O Ministério Público do Amazonas pede que seja suspensa a venda de ingressos para o Festival de Parintins. E vamos atualizar como está a obra da Águas de Manaus na Avenida Coronel Teixeira. Agora 6h03, mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil, começando para você com esses destaques de hoje, quinta-feira, 12 de dezembro de 2024. No ar para você, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, o Senado aprovou hoje o texto base da regulamentação da reforma tributária. Lembrando que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado já havia aprovado na noite de ontem o texto base do senador Eduardo Braga sobre a regulamentação da reforma tributária. Agora, o destaque vai para a manutenção dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, essencial para a economia do Amazonas, que foram mantidos, Karime. Exato, Carlão. E durante a sessão de ontem, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o relator Eduardo Braga foi enfático ao defender a Zona Franca, alterando que ele alertou que a perda de competitividade do modelo vai trazer desemprego e miséria para o estado do Amazonas. Já o senador Omar Aziz criticou o impacto do novo sistema tributário, que transfere a arrecadação para o destino, e ressaltou que o Amazonas vai depender do Fundo Constitucional para manter serviços básicos no futuro. Olha, foi uma votação bem dura e cheia de ataques contra a Zona Franca de Manaus, e todos os ataques foram prontamente rebatidos pelos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou todo o assunto, conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, o texto tinha sido aprovado garantindo as vantagens da Zona Franca de Manaus, não é isso? É isso mesmo, Karime, né? O relatório aí sobre a regulamentação da reforma tributária incluía, assim, um texto, né, com a ampliação de benefícios para a Zona Franca de Manaus, né? Com 49 votos a favor, 19 contra, o texto, né, confirma, assim, a competitividade da Zona Franca aqui da nossa capital. Vocês falaram, né, aí foram os senadores amazonenses Eduardo Braga, Omar Aziz e também o senador Plínio Valério, que desde sempre apoiaram e defenderam a proposta, né, da nossa Zona Franca de Manaus. A gente que vive aqui sabe muito bem a importância desse modelo econômico. A gente sabe, né, o quanto gera emprego e o quanto é importante para o amazonense a permanência da Zona Franca. Inclusive para a floresta em pé. É um modelo econômico sustentável. Com certeza. Inclusive, Karime, para o Brasil. Sem dúvida. É um modelo que é reconhecido no mundo todo, né? E aí, no início da discussão, o relator, o senador Eduardo Braga, declarou que essa era, sim, a melhor proposta e o melhor texto. Ele conseguiu elaborar com todo esforço, né? Ali a gente conseguia ver quanto ele estava ali empenhado em defender a Zona Franca. E ele analisou e fechou isso tudo em tempo recorde. Foi muito rápido, não é? E ele exato, Karime, isso porque ele precisou fazer aí uma série de alterações no texto, né, que foi aprovado pelos deputados federais em julho deste ano, né, como a inclusão das armas e munições naquele imposto seletivo, né, o famoso lá imposto do pecado, que incidia ali sobre
sobre vários itens, né, danosos à saúde e também ao meio ambiente. Ele também, né, teve que reescrever vários itens sobre a taxação, também foi derrubada em um destaque aprovado pelos senadores, que também retiraram as bebidas açucaradas da lista. Então, assim, era pouco tempo para correr atrás de muita coisa. Mas hoje a gente pode respirar aliviado, né? Dizendo assim, bom, poxa, deu certo, valeu a pena, né, todo esse empenho. Isso porque, né, a votação da CCJ no Senado começou ainda por volta das 15h, se estendeu ao longo da noite de ontem, o que não é algo comum, né? Vale a gente reforçar, mas o relatório do senador Eduardo Braga, que regulamenta aí a reforma tributária, foi aprovado e é um grande avanço, né, para a nossa região, mostrando, claro, que nós conseguimos manter um equilíbrio competitivo e a segurança no setor, né, diante de todo o Brasil. Para o senador Eduardo Braga, manter a Zona Franca de Manaus, muito além, né, da economia, como você já adiantou, Karime, é preservar a floresta, é preservar a Amazônia, que vai muito além da nossa economia. É um modelo de economia sustentável, como você bem adiantou. É essencial para a geração de empregos, renda e também para a preservação aí da Amazônia. Depois de todas essas discussões, né, tanto o senador Eduardo Braga veio até as redes sociais para comemorar com tudo isso, como também o José Jorge, ele que é presidente da Eletros, né, da Associação de Eletroeletrônicos do Brasil. Eles comemoraram a vitória da Zona Franca de Manaus e é isso que a gente vai conferir agora. Todas as vantagens comparativas da Zona Franca foram mantidas e a Eletros agradece e parabeniza todo o trabalho, toda a condução, a sensibilidade, a habilidade e o conhecimento do senador Eduardo Braga em fazer com que a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca fossem de forma exemplar e histórica, aprovada por toda a CCJ. Senador, muito obrigado. Nós do setor eletroeletrônico agradecemos muito e somos muito gratos ao senhor por todo o trabalho, por todo o comprometimento com o setor eletrônico e digo até mais. Posso até falar por todo o polo industrial da Zona Franca de Manaus. Foi uma vitória graúda, foi uma vitória do reconhecimento do Brasil ao seu trabalho e também aos empregos dos trabalhadores, dos 120 mil empregos da Zona Franca de Manaus. Então, muito obrigado, senador. Muito obrigado. Eu que agradeço ao presidente da CCJ, aos senadores, por compreenderem de que o nosso relatório é bom para o Brasil. E aquilo que é bom para o Brasil é bom para o Amazonas. Nós só precisamos entender de que a Zona Franca de Manaus é o maior programa de conservação ambiental do Brasil e provavelmente do mundo. E graças à Zona Franca, nós estamos conseguindo manter a floresta em pé, gerar milhares de empregos e garantir que o Brasil continuará crescendo, gerando emprego e renda e diminuindo a pobreza. Portanto, este relatório é por todos os brasileiros que acreditam num futuro melhor para o nosso país. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente acabou de ouvir aí a fala do José Jorge, presidente da Eletros, junto com o senador Eduardo Braga. Essa fala, né, foi divulgada, né, na noite dessa quarta-feira, logo após a votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. Carlão? Nathalie, durante a votação de ontem, o senador Sérgio Moro, ele atacou o modelo Zona Franca de Manaus, mas o senador Omar Aziz estava lá pronto e enquadrou o ex-juiz. Não é isso que aconteceu? Foi isso mesmo, Carlão. Ele foi pro embate com o Sérgio Moro, como diz a gente aqui, né? Foi no gogó e foi lá e defendeu o nosso modelo econômico. Durante a votação da reforma tributária na CCJ, nessa quarta-feira, o Sérgio Moro foi lá e criticou todos os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Ele disse que a manutenção da Zona Franca prejudica a competitividade das indústrias em outros estados, e especialmente, é claro, ele defendeu a região ali, né, de onde ele vem, que é o sul
do país. O Moro apresentou uma emenda que, se aprovada, teria impactos negativos aqui para nossa Zona Franca de Manaus. Só que a proposta do Moro, ela foi rejeitada pela maioria dos senadores, incluindo, é claro, o senador Omar Aziz, que saiu, né? Ele, assim como Eduardo Braga e o Plínio Valério, é um defensor da Zona Franca de Manaus, e ele realmente não aceitou tudo que foi dito e fez as ponderações necessárias ali durante a discussão nessa quarta-feira. O senador Omar Aziz reforçou a posição e que o objetivo do Amazonas é manter, sim, a competitividade da Zona Franca, não é somente expandir benefícios. Ele alertou dos danos que, se a reforma, né, fosse aprovado, por exemplo, a proposta apresentada pelo Moro, traria, né, os danos, o tamanho do dano, não somente para a floresta, para nossa economia e para a arrecadação, principalmente aqui do nosso estado. A gente vai ouvir agora a fala do senador aqui do Amazonas, Omar Aziz. Para deixar bem claro aos senadores de outros estados que não tem estado que vai perder mais em arrecadação do que o estado do Amazonas. Senador Moro, a produção do meu estado vai ajudar muito em arrecadação do estado do Paraná, mas muito. Tenha certeza que vocês vão arrecadar mais do que arrecadam hoje com a produção feita no estado do Amazonas. O estado do Amazonas depende do fundo constitucional para sobreviver com seus serviços básicos futuramente, porque está saindo da origem para o destino, e nós somos um povo pequeno que consome pouco. A partir do momento que a gente consome pouco, nós não vamos arrecadar na origem. Em relação à informática, todas as indústrias no Brasil, inclusive as que estão no Paraná, tem que agradecer a bancada do Amazonas por ter dado competitividade a ela. Quem nunca participou de discussão técnica sobre esse assunto, vem aqui um lobista e influencia a cabeça de um senador ou de uma senadora sem ele se aprofundar na questão. Nós temos que parar com isso. Até porque hoje, o incentivo que a Zona Franca tem, que todo mundo fala que é um paraíso fiscal, não, ela é o paraíso do fisco. Nós arrecadamos para o orçamento da União, para a União, 25 bilhões e recebemos somente 7 de volta, anualmente. Nós colocamos no norte, primeiro é o estado do Amazonas, que mais coloca dinheiro nos cofres da União. Segundo é o estado de Rondônia, na região norte. E recebemos menos de um terço, senador. Menos de um terço. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do senador Omar Aziz, né? A gente não pode deixar de reforçar, Karime. A Zona Franca de Manaus tem 57 anos e há 57 anos a gente tem, sim, um modelo econômico de sucesso que traz renda não somente para o povo do Amazonas, né? Mas a gente, como... Para todo o país. Para todo o país. Exato. É um reforço muito importante para a região norte do país, né? A gente já sofre tanto com outras questões logísticas e tantas outras discussões que a gente sempre mostra, sim, e a gente sempre discute, realmente cobra das nossas autoridades uma posição. Então hoje a gente realmente tem muito a comemorar com a aprovação dessa reforma. Toda vitória para a Zona Franca de Manaus tem que ser, sim, muito comemorada, não é, Nathalie Moraes? Então, pelo menos a gente comemora também mais uma vitória, que esse texto base da reforma foi aprovado agora à tarde no Senado, como nós falamos, e com folga no placar, gente. Foram 49 a favor, 19 contra, não é isso? Agora esse texto, ele segue para onde, Nathalie? O que acontece? Pois é, Karime, né? Já que não teve abstenção, todos votaram, né? Os senadores ainda precisam analisar ali alguns destaques, o que pode ser alterado nesse texto base precisa voltar para a Câmara novamente, né? Porque o texto passou por algumas alterações no Senado, como a gente disse anteriormente, e o caso, né, se a Câmara aprove como está, segue para a sanção do presidente Lula, que a gente, né, é o que a gente espera, exato. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo, tá ótimo. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nathalie. Agora 6h15, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governador Wilson Lima quer mais 6 bilhões e 400 milhões de reais emprestados. Isso mesmo é que você ouviu. De novo, mais um empréstimo. Wilson Lima quer endividar o estado em mais 6 bilhões
e 400 milhões de reais, Karine. Tá fácil não, viu, Carlão? Ó, são 3.510 bilhões de reais do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e mais 3 bilhões junto ao Banco do Brasil. E esse pedido de empréstimo bilionário já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Amazonas para aprovação. E o detalhe, viu? Tudo em regime de urgência. Olha, esse dinheiro, segundo o documento enviado para os deputados, é para ser usado no Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Sustentável do Estado e que o recurso será aplicado integralmente no pagamento de dívidas internas que possuem juros mais altos. Além disso, também vai para investir em saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, como explica a repórter Odineia Araújo. Em dezembro do ano passado, o governador Wilson Lima pediu aos deputados do Amazonas autorização para pegar um empréstimo de 395 milhões de reais. Agora, em dezembro de 2024, o pedido é para um empréstimo muito maior, de 6 bilhões e meio de reais, do Banco do Brasil e do BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. De acordo com os projetos enviados aos deputados, 3 bilhões do empréstimo do Banco do Brasil seriam usados para investir em áreas como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e para pagar dívidas do Estado. Já os 3 bilhões e meio de reais de empréstimo do BIRD seriam usados para pagar dívidas internas com juros mais altos. O deputado Wilker Barreto disse que o pedido do governo no apagar das luzes de 2024 precisa ser muito bem analisado. Um dos empréstimos é renegociação de dívida para juros mais em conta. Esse eu não sou contra. Vai dar uma economia para o Estado. Um outro empréstimo de 3 bilhões de reais, aí nós temos que votar com muito mais calma. Não acredito que possa ser agora. Isso tem que ser para o ano que vem. Porque tem que deixar condicionados algumas amarras. É o empréstimo para ajudar a botar para funcionar o hospital do sangue, do Hemoan, ótimo. O empréstimo vai fazer a ampliação do Hospital Francisca Mendes, ótimo. O empréstimo vai na infraestrutura da melhoria do interior, ótimo. O que nós temos que colocar é algumas condicionantes, porque a gente não pode dar 3 bilhões de reais como um cheque em branco para o governo fazer o que bem entender. Os empréstimos terão garantia da União, ou seja, se o Estado não conseguir pagar, os credores poderão receber o dinheiro do governo federal. Este é o 5º pedido de empréstimo feito pelo governador Wilson Lima durante sua gestão. De acordo com o portal Amazonas Atual, no início de novembro, os deputados já haviam aprovado um pedido para que o governador pegasse 220 milhões de reais do Banco do Brasil. Ainda em novembro, surgiram mais 2 pedidos de empréstimo. O primeiro era de quase 1 bilhão para ajudar na preservação da floresta, com recursos de um banco internacional. No segundo pedido, o governador Wilson Lima solicitou 1 bilhão e meio de reais do Banco do Brasil para a recuperação econômica do Estado, com investimentos também nas áreas de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí, como acompanhamos na reportagem da Odineia Araújo, essa não é a primeira vez, esse é o 5º empréstimo do governador. Ao longo dos 6 anos de mandato, Wilson Lima tem recorrido frequentemente a empréstimos, endividando o Estado para cobrir o rombo nas contas públicas, acumulando uma dívida que parece não ter fim. Karine, para se ter uma ideia do histórico, o governador Wilson Lima já contraiu empréstimos bilionários desde o início do seu mandato. Somente com o Banco do Brasil foram 2 bilhões em 2021. Em 2023, um outro empréstimo de 1,5 bilhão foi aprovado para investimentos que até hoje não se traduziram em melhorias concretas para o povo amazonense. Carlão, pedindo empréstimos mesmo com uma arrecadação anual superior a 30 bilhões de reais. E com esses mais bilhões de empréstimos, gente, o governador não consegue equilibrar as finanças do Estado. Não consegue nem pagar salários atrasados, gente. Por exemplo, hoje o Amazonas deve milhões a profissionais da saúde, empresas médicas e fornecedores de todas as áreas. Olha só, mas aí surge aquela pergunta que não quer calar e nem deve calar.
Com tantos empréstimos ao longo dos últimos anos, onde estão os resultados? Cadê? Não vimos nenhum hospital novo construído, nenhuma grande obra de impacto para a população. E enquanto isso, as dívidas só aumentam. E quem paga a conta, é claro, é o contribuinte. Sempre sobra pra gente, né, Carlão? O cenário é alarmante. Se o Estado não conseguir honrar esses novos compromissos, a União vai ter que intervir para pagar a conta, colocando em risco ainda maior as finanças públicas. Não podemos deixar de questionar até quando o Estado do Amazonas vai ser governado com improvisos financeiros e dívidas aí que parecem não ter fim, né? E como o governador Karime Ouvintes conta com o apoio da maioria esmagadora, praticamente todos dos deputados, não há dúvida de que esse pedido de empréstimo será aprovado em regime de urgência e, mais uma vez, a aplicação desses recursos não será fiscalizada e nem vista. Essa é a nossa triste realidade, hein, Karime? 6h21, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. E vamos agora atualizar as informações a respeito da obra de reparo na tubulação da Águas de Manaus, na Avenida Coronel Teixeira. O repórter André Araújo é ótimo. André Meirelles, juntei você com o Diné. O repórter André Meirelles, ele está com essas atualizações apurando pra gente. Boa noite, André. Então, afinal de contas, a via foi liberada ou ainda tem pontos interditados? André Meirelles, atualiza pra gente. Boa noite. Vamos lá, Karime. Boa noite pra você. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na Mix FM. Então, a gente está falando aqui da Avenida Coronel Teixeira, ali no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, e depois de mais de 24 horas, Karime, Carlão, foi liberado ali a via, né, depois aí daquela situação da cratera que se abriu ali no sentido bairro centro da via. De acordo com a Águas de Manaus, foi um vazamento de uma tubulação de grande parte que danificou ali a estrutura da via. E aí, o diretor de operações de trânsito, que é o Stanley Ventilari, falou com a nossa equipe agora há pouco, né? E traz as atualizações sobre a liberação da via em ambos os sentidos. Vamos acompanhar. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana passa a informar nesse momento que já houve a liberação por completo aqui da Avenida Coronel Teixeira, nas proximidades do Porão do Alemão, onde teve realmente ontem um problema com uma adutora. E hoje, às 16h15, já liberamos o sentido do São Jorge para Ponta Negra normalmente. Ou seja, ambos os sentidos aqui da Coronel Teixeira estão com o fluxo liberado para veículos. E nesse momento, aqui, aproximadamente 17 horas e 45 minutos, o trânsito flui dentro da normalidade. 18 horas. Então, Karime, Carlão, ouvintes, a gente conferiu a fala Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito. Agora a gente tem a atualização das Águas de Manaus, que concluiu aí o reparo na tubulação de grande porte ali no trecho da via. A estrutura voltou a receber água por volta das 9 da noite de ontem. O abastecimento nas regiões impactadas ali da zona norte, oeste, centro-oeste de Manaus seguem em recuperação gradativa. A previsão é que o serviço de água siga em normalização nos bairros que estão afetados até as próximas 24 horas, né? A água, ela está retornando primeiro aí nas regiões mais baixas dos bairros e depois ali segue bombeada aos locais mais elevados. A gente vai saber agora as últimas atualizações também sobre esse reabastecimento de água depois dessa conclusão dessa obra aí com Lineu Machado, que é o gerente de operações da Águas de Manaus. Ainda na noite de ontem nós retomamos com o abastecimento, né? E como a gente bem vem frisando, é de forma gradativa. Já nas primeiras horas da madrugada dessa quinta-feira, alguns bairros já relatavam o abastecimento normalizado e outros ainda por normalizar em situações de baixa pressão. E a nossa expectativa continua ainda que até amanhã dessa sexta-feira todas as regiões estejam devidamente abastecidas, até porque não houve nenhum tipo de intercorrência desde ontem às 21 horas até o momento em relação ao abastecimento de água. Então é um assunto que está bem encaminhado. Em relação à pavimentação, nós concluímos a pavimentação da via ainda na tarde desta quinta-feira e agora, meados da tarde, ao final da tarde, o trânsito já acaba de ser regularizado e já está liberado ao tráfego aí. O IMMU está organizando ali as vias para que faça essa retomada aí de forma também organizada, evitando aí maiores problemas. 18 horas. Então, Karime, Carlão, ouvintes, a gente conferiu a fala do Lineu Machado, que é o gerente de operações
da Águas de Manaus. Estamos falando aqui da liberação aí desse trecho da Avenida Coronel Teixeira, que foi interditado aí, né? Causou todo aquele caos, tanto na falta de água quanto no trânsito aqui da capital amazonense, naquela região, durante essa obra aí, que já recebeu asfalto e está liberado completamente, Karine Carlão. Maravilha, obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Agora são 6h26. Agora, hein, nós vamos direto para os bastidores com os detalhes, né? Bastidores da política local. Política. Com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, a atuação dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz na votação da reforma tributária, que foi o assunto que a gente começou o programa, essa atuação deles, esse esforço para manter toda a competitividade da Zona Franca de Manaus, está sendo elogiada pelas entidades de classe e pela classe política, inclusive. O prefeito Davi Almeida até fez uma postagem nas redes sociais elogiando todo esse trabalho, não foi? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Isso aí, ele postou uma foto, Davi Almeida, prefeito de Manaus, postou uma foto ao lado do senador Eduardo Braga e do senador Omar Aziz. A gente vê ali a ausência de Plínio Valério, isso também fala pra gente alguma coisa, né? Mas ele fez uma publicação até carinhosa, falando que senadores tiveram um posicionamento super importante, fundamental para que tudo acontecesse e que a Zona Franca saísse dessa pequena guerra, não dá para falar porque ainda falta a Câmara, né? Digamos, dessa batalha, exatamente, vitoriosa, e que não foi fácil, que é importante para seguir agora para a Câmara dos Deputados, ganhando porque território, né? Ganhando território, e não foi nada fácil, mas aí com esses dois que tem todo o trânsito que tem dentro do Senado e até com o presidente Lula, isso ajuda um bocado a Zona Franca a sobreviver a mais essa, porque a vida da Zona Franca nunca foi fácil. Então ela sempre precisou se provar e se reafirmar para se manter viva. Então, mais um episódio aí que a gente está vendo. Inclusive com o embate, né? Como falou a Nathalie mais cedo. Mas aí também vem a parte boa, que é receber os parabéns, dessa vez, do prefeito Davi Almeida, mas também não foi só ele. A CIEAN, que é o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, fez uma publicação, uma nota também, fazendo uma referência ao trabalho realizado pelo senador Eduardo Braga, agradecendo. O mesmo fez a CDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, e nós temos inclusive uma sonora, porque quando o senador sai da sessão, a gente tem acesso, né, a ele, fala-se ali sobre como foi a relação dele com a Câmara, com a Câmara de Dirigentes, que estava torcendo para que tudo desse certo. Aliás, como todo amazonense estava torcendo para que tudo desse certo na reforma para a Zona Franca sobreviver. Então a gente vai ouvir o senador. Eu quero dar um abraço ao Ralph, ao CDL Amazonas, dizer que estamos com a consciência do dever cumprido com relação à Zona Franca de Manaus comercial. Acho que nossos empregos estão garantidos, agora depende da nossa casa vizinha, a nossa Câmara dos Deputados, confirmar o texto. Eu estou muito esperançoso e a Zona Franca está, mais uma vez, garantida, os empregos garantidos, o crescimento econômico e o desenvolvimento social do Estado do Amazonas. 18 horas. Nós ouvimos o senador Eduardo Braga falando aí sobre o texto da reforma tributária que foi aprovado em plenário no Senado. Ainda tem que ir para a Câmara dos Deputados, mas foi uma batalha vencida aí quando o assunto é Zona Franca de Manaus. Porque nós temos que ressaltar a sorte que nós aqui do Norte estamos tendo de termos dois senadores que estão bem posicionados nesse governo, né, Blink? Exatamente. Então, né? Partido forte. É possível lutar, né? É possível lutar, exatamente. Temos representatividade de dois senadores que entendem muito a respeito de Zona Franca de Manaus, que é uma matéria fora a parte Amazonas, né, Carlão? São senadores especiais nesse assunto. Exatamente. Eles dão baile, né, Carlão? Blink, você já falou das entidades, né, que emitiram nota apoiando o trabalho dos senadores aí. Você falou todas ou não? Falei, me adiantei, né? Não, mas é legal. É bom, mas é bom ressaltar, porque é um alívio para a indústria, para o comércio. E eles ressaltam muito a questão de significar
manter emprego, manter a Zona Franca viva, não é só manter a Zona Franca viva, né? Mas significa muito para o Estado. Simplesmente, se não tiver Zona Franca... Para o Brasil também, porque essas empresas, elas vão embora do país. Elas Exatamente. Vão para São Paulo. Ninguém vai migrar para São Paulo, né, Carlão? Elas vão embora. Vão embora do país. E, além disso, o retorno que a Zona Franca dá para a União é maior do que os incentivos. Aí está provado, né? Exatamente, o que retorna é maior. Menos a metade. Exato. E fora isso, a floresta em pé. Estamos aí passando por 2 anos cruéis no clima no mundo, e a gente vê a importância dessas florestas para o clima mundial. Muda de assunto aí, Karine, vamos lá. Agora. Vamos lá, muda de assunto, vamos lá. A Justiça barrou o repasse de mais de 10 milhões de reais da Prefeitura para a Câmara? Isso aí. Lembra daquele dinheiro que o Caio André, presidente da Câmara Municipal de Manaus, estava cobrando, que a Prefeitura não estava fazendo esse repasse? Sim. Pois é. O que aconteceu? Lá atrás, o desembargador Flávio Pascarelli determinou que a Prefeitura tinha que pagar esses 10 milhões e tanto. De onde que é esse dinheiro? A Câmara, de acordo com a Constituição, ela tem acesso aí a um repasse referente à receita tributária, tudo que entra na Prefeitura de Manaus e as transferências que o município recebe, parte disso tem que obrigatoriamente ir para a Câmara. E aí a Câmara disse que os repasses do Fundeb em 2023 foram de 229 milhões. Desse valor, 4,5 deveria ir para a Câmara, que aí a gente performa os 10 milhões e 300 mil. Não foram, de acordo com a Câmara Municipal de Manaus. Foi aí que o desembargador Flávio Pascarelli falou, tem que pagar, pague. E a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a desembargadora Nélia Caminha Jorge, falou hoje que não é para pagar não, está suspensa aí esse pagamento de 10,3 milhões. Por quê? Porque ela atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral do município, que apresentou comprovantes dizendo ter feito o repasse daquilo que devia à Câmara Municipal de Manaus. A Câmara diz que a Prefeitura não pagou tudo, e aí resultado final dessa história toda, tá suspenso, não é para pagar, enquanto todo esse processo não for transitado em julgado, ou seja, enquanto essa história não se esgotar totalmente na Justiça, nada de dinheiro para a Câmara Municipal de Manaus. Entendi. Nossa, que imbróglio, né? Que impasse. Conta mais pra gente, Blink. Eu sei que você tem anotações aí. Tenho. Hoje a Associação Amazonense de Municípios, ela reelegeu o prefeito de Rio Preto da Eva. A gente tinha dito que estava às vésperas de fazer uma nova eleição e tudo mais. Aí temos ali Anderson Souza para mais 4 anos à frente da Associação Amazonense. E a eleição aconteceu no Comfort Hotel, com 40 prefeitos que participaram, 40 prefeitos do Amazonas. E o prefeito de Tefé, o Nixon Moreira, ele é o vice do Anderson Souza. Então terminou dessa forma. Agora deixa eu te contar mais uma coisa que eu lembrei agora. Conta, claro. O William Alemão, hoje foi a última sessão da Câmara Municipal de Manaus. Então tava com aquele tom de despedida de quem não vai voltar, né? Porque não vai mais ser vereador ano que vem. Ele chorou, tristeza? Não? Olha, ele veio com uma mistura de, assim, uma tristeza, mas principalmente um sangue no olho, uma raiva, uma coisa. Aí ele veio com a seguinte frase: podem falar da minha dancinha, mas nunca da minha conduta. O que aconteceu? Lembra? Houve um tempo aí, logo no começo da gestão, que o William Alemão foi flagrado, ele mesmo fez um vídeo no gabinete dele mostrando uma dancinha que ele estava fazendo. E aí esse vídeo viralizou, porque ele fez a tal da dancinha, ele até peidou nesse momento, lembra disso? Lembro. Agora eu lembrei da história. Foi icônico. Sim. E aí, isso foi parar na tal da Comissão de Ética da Casa. E ele mandou um recado, né, aos novos vereadores. Aqui abre aspas pro Alemão, que ele escreveu isso. Aos novos vereadores, entendam o que é ética. É inadmissível o vereador que dançou e peidou dentro do seu gabinete vá para a comissão de ética. E outro que fez denúncias contra o Tribunal de Contas, e outro que humilhou uma funcionária na Câmara, e outro que fez faculdade durante as sessões plenárias, inclusive marcando presença nos dois. E outro que participou de sessão plenária online e nem em Manaus estava. Então, ele lavou uma roupa suja, entendeu? Mas uma coisa
não justifica a outra e nem caiu libera, atirando, né? Mas a gente vê que ele tá saindo, então, com uma belíssima mágoa. Mas ele errou também, vacilou. Claro, mas ele tá saindo nesse clima gostoso, amistoso aí, da Câmara Municipal de Manaus. A Câmara sempre entrega, né? Eu tinha que trazer. E tá nesse... Esse foi o clima hoje por lá na última sessão. A gente tá nesse momento mais final, né? Dezembro tem cara disso. Semana que vem a gente vai ter a última sessão também do Tribunal de Contas neste ano. Hoje teve uma reuniãozinha entre jornalistas e a conselheira Yara Lins que fez. Acabou fazendo ali um balanço do ano. Dezembro é o momento disso, da gente parar pra pensar o que a gente fez. E aí, eu vou trazer pra você, conforme for acontecendo, esses últimos momentos das casas legislativas e tribunais e tudo mais. E a gente aguarda. Pronto, até amanhã. Até amanhã, Blink. Amanhã, Blink, 6h36. 18 horas. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho, deputados exigem esclarecimentos do DENIT sobre obras nas pontes da BR-319. Detalhes já. 18 horas. E agora a previsão do tempo e temperatura para amanhã, sexta-feira já, hein? Carimilhão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, para esta sexta-feira, a previsão é de tempo nublado com chuva de manhã, temporal de tarde, viu? À noite só fica nublado, não deve chover, essa é a previsão. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 77% e 96%. Olha, o Rio Negro subiu mais 10 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 25 metros e 44 centímetros. Agora atenção, você que está circulando por Manaus, hein? Vamos dar aí uma geral aí nas principais vias. O trânsito para você está em 100,7. Trânsito. Vamos lá, Carlão. Segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida André Araújo com a Rua Gabriel Gonçalves, no Aleixo, próximo à Secretaria de Saúde no sentido bairro Centro, está com trânsito moderado. Na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, próximo à Fametro, trânsito intenso com muitos veículos pela via. E na Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração 2, o trânsito carregado no local, mas sem retenções na via. Deputados exigem esclarecimentos do DENIT sobre obras nas pontes da BR-319. Deputados estão cobrando respostas do DENIT sobre o andamento dessas obras aí, Carmen. Eles querem as respostas. Isso porque, vamos lá, a situação está crítica, gente, desde que a ponte sobre o Rio Curuçá, no município de Careiro da Várzea, desabou em setembro de 2022, causando aí uma tragédia com 4 mortos e 14 feridos. E logo depois, menos de 2 semanas depois, em outubro, a ponte lá do Rio Altaz Mirim, no quilômetro 25, também cedeu, agravando ainda mais a situação na região. Ou seja, isso tudo em 2022 e até agora nada. Carmen, até hoje os moradores da área seguem sem nenhuma resposta concreta sobre as obras de reparação, como destaca aí a repórter Nathalie Moraes. O deputado estadual da Câmara solicitou, por meio de um requerimento encaminhado no último dia 3 de dezembro ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para que o superintendente do órgão aqui no Amazonas esclareça sobre o andamento das obras realizadas nos trechos das pontes sobre os rios Curuçá e Altaz Mirim, que desabaram na rodovia BR-319. A convocação em nome do superintendente do DENIT no estado, Orlando Fânia Machado, é para prestar esclarecimentos aos deputados estaduais e para a sociedade quanto às medidas que de fato estão sendo executadas para garantir a trafegabilidade na área. No requerimento, o deputado quer que o superintendente do DENIT esclareça sobre qual status atual estão as obras nas pontes desabadas e os motivos que levaram ao encerramento do contrato com a empresa J. Nasser Engenharia e quais as ações emergenciais que estão sendo implementadas para garantir a trafegabilidade nos trechos afetados, considerando o período de cheia dos rios.
Qual o novo cronograma de execução e para a entrega das obras e recuperação das pontes? Com os prazos revisados e as empresas responsáveis pelas intervenções, quais as medidas adotadas para evitar novos atrasos ou descontinuidade na execução das obras? A cobrança do parlamentar, do deputado estadual Dan Câmara, foi feita em plenário. Laudo, para que eles possam. O inquérito não foi finalizado. Este inquérito precisa ser concluído. A exemplo das 2 pontes que ruíram há mais de 2 anos atrás, também o inquérito não foi concluído ainda. Não existe laudo para que as famílias possam entrar na justiça e requererem os seus direitos na área civil, na área criminal, as pessoas sejam responsabilizadas. Então nós estamos vivenciando um movimento de letargia e de falta de prioridade no que diz respeito ao foco do interesse público. As pontes fazem parte da BR-319, que liga Manaus até Porto Velho. Sem as pontes, ultimamente as balsas têm sido usadas de forma improvisada para fazer a travessia dos veículos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h41, o Ministério Público do Amazonas solicitou a suspensão da venda de ingressos para o Festival de Parintins, Carime ouvintes, 2025, aí o ano que vem, até que sejam corrigidas irregularidades identificadas no processo de comercialização. Escuta, Carlão, a principal denúncia envolve aí a venda casada e funciona desse jeito assim. Segundo as denúncias, os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente em pacotes fechados para as 3 noites do evento, sem a opção de compra individual para cada noite. E a ação do Ministério Público pede que os organizadores ofereçam ingressos individuais. Lógico, né? A ação também pede o direito à meia entrada para grupos prioritários, o que também é lógico, como idosos, estudantes e pessoas com deficiência. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. De acordo com os promotores de justiça, a empresa responsável pelo Festival Folclórico de Parintins não estava cumprindo com a oferta de ingressos de meia entrada e forçava os consumidores a comprarem pacotes para os 3 dias do festival, ao invés de vender ingressos individuais para cada noite, o que caracteriza a venda casada, o que é prática ilegal. As promotorias, incluindo a de defesa do consumidor, querem que a venda de ingressos seja feita de forma separada para cada noite do festival, além de garantir que 50% dos ingressos sejam vendidos individualmente. Isso vai priorizar setores como arquibancadas e cadeiras especiais. Caso 50% não seja aceito, a ação sugere que seja superior aos 10% inicialmente proposto pela empresa. Além disso, o Ministério Público busca garantir a meia entrada para grupos como idosos, pessoas de baixa renda ou com deficiência, conforme determina a lei. A ação também pede que a empresa responsável seja condenada por danos morais coletivos devido a práticas abusivas na venda de ingressos, incluindo no festival desse ano. O valor de R$1,5 milhão solicitado será destinado aos fundos estaduais e municipais de defesa do consumidor. A ação, resultado de denúncia anônima, inclui um pedido urgente para suspender a venda e divulgação dos ingressos até que as irregularidades sejam corrigidas. A medida inclui multas diárias para garantir o cumprimento das exigências. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h46 e um levantamento recente revelou as 10 cidades mais violentas do Amazonas. Manaus aparece em 5º lugar. O estudo divulgado mostra que homicídios, roubos e tráfico de drogas continuam sendo os principais fatores para o aumento da violência no estado. E no topo desse ranking estão Tabatinga, Quari, Tefé e Manacapuru, que registraram índices preocupantes de criminalidade. O estudo reforça a necessidade de investimentos urgentes em segurança pública, principalmente nessas regiões mais afetadas. É claro, isso reflete a atuação das facções. Mais de 2 facções criminosas atuam livremente no Amazonas, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nos 62 municípios do estado, 21 registram a presença de uma ou mais facções criminosas, Karina. Inclusive, Manaus é apontada como território de atuação de mais de 2 facções na
nacionais, além de outros grupos locais. Ainda segundo o levantamento, 1/3 da Amazônia Legal está tomada por facções criminosas. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse levantamento agora com a Janaína Araújo. O crime organizado ligado ao narcotráfico está em 260 dos 772 municípios dos 9 estados mapeados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A facção Comando Vermelho, criada no Rio de Janeiro, predomina nessas cidades. Já aqui no Amazonas, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública detectou a presença de mais de 2 facções criminosas. Dos 62 municípios do estado, 13 têm a presença de uma facção criminosa e em 8 cidades foi verificada a atuação de 2 ou mais grupos criminosos. O estudo da violência na Amazônia ainda apontou que Manaus é território de atuação de mais de 2 facções criminosas, o Comando Vermelho e o PCC, que é o primeiro comando da capital, além de outros grupos locais. Para o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, o Amazonas está sendo sequestrado por essas organizações criminosas à luz do dia e sob os olhares do sistema de segurança pública do estado, devido à precariedade do setor. O governo do estado do Amazonas, ao longo desses últimos 30 anos, nunca foi tão leniente, nunca foi tão inapto para lidar com a segurança pública do estado. Não tem sentido nenhum, por exemplo, que o governo do estado, que tem as suas contas relativamente estáveis, não tenha realizado concurso público. Nós estamos com a metade da força policial na ativa. Era para a gente ter mais ou menos 15 mil policiais, nós não chegamos a 8 mil. Sem polícia suficiente, os municípios do interior do Amazonas ficam vulneráveis, segundo o professor doutor Luiz Antônio Nascimento. Na ausência desses policiais, você não tem como colocar a polícia nos municípios, por exemplo. E aí você deixa a porteira aberta para que o tráfico se organize e organize a vida ordinária das pessoas, organize a vida social das pessoas. Quem passa a mandar no município, quem passa a estabelecer regras de comportamento no município é o tráfico, são as organizações criminosas. E o governador Wilson Lima continua fazendo de conta que não é com ele. Ele esquece que ele assumiu um compromisso eleitoral com a sociedade quando ele bateu no peito e disse: deixa que eu resolvo. Em 2023, o mesmo levantamento foi feito. Do ano passado para cá, o estudo revelou o crescimento do crime organizado em quase 100 novos municípios da Amazônia brasileira. Esse crescimento confirma o avanço das facções nas cidades do interior. De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ranking dos estados com maior presença das facções, o Amazonas é o 6º colocado. No topo está o Pará. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h50 em Manaus, e o Ministério da Saúde divulgou hoje a nova estratégia de vacinação contra a Covid-19. Entre as principais novidades estão a inclusão do imunizante no calendário nacional de vacinação para gestantes e idosos acima de 60 anos, Karime. Exato, Carlão. E quem tem mais detalhes a respeito dessa nova estratégia de vacinação é o repórter André Meirelles, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente do 18 horas. Boa noite mais uma vez, André. Então, o Amazonas recebeu inclusive 50 mil doses da vacina para essa nova fase, não foi isso? Isso mesmo, Karime, boa noite para você mais uma vez, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes. Olha, inclusive esse lote faz parte de um total superior a 8 milhões de doses que foram adquiridas para garantir o abastecimento do Sistema Único de Saúde SUS por até 6 meses. E a previsão é entregar essas 5 milhões de doses até o final de dezembro, isso em todo o país. Inicialmente o Amazonas, desse total, vai receber aí, Karime, 50 mil doses. Essas vacinas, inclusive, foram adquiridas em um pregão de 69 milhões de doses concluídas nestes semestres, e aí garantindo abastecimento por 2 anos, né? As entregas vão ser feitas aí de forma parcelada pelas fabricantes, conforme a adesão da população, e com as vacinas mais atualizadas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e seguindo também a recomendação mais recente da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? A gente também
tem a vacina da Zalica Farmacêutica, já usada nos Estados Unidos e Reino Unido, e vai ser aplicada aqui no Brasil em pessoas a partir de 12 anos, que é uma faixa etária aí aprovada pela Anvisa, né? Crianças abaixo dessa idade vão continuar recebendo a vacina de RNA, o mensageiro aí da Pfizer. E, inclusive, eu tenho também a fala do médico neurocirurgião, que é o Júlio Pereira, né? Que aborda que essas novas vacinas aí contra a Covid, elas são importantes também para manter a imunidade, assim como existe aquela vacina para gripe, né? Então, constantemente aí vai surgindo, como ele falou, né? Vai tendo novas mutações. As variantes, as né? variantes, sem dúvida. e aí é importante. Vamos conferir a fala dele. Bem, pessoal, a FDA norte-americana, né, lançou a nota agora falando da relevância de a gente ter doses novas de vacina, em especial com a cobertura da XBB. A gente sabe que a pandemia, né, acabou aquele cenário de caos global, a gente voltou à nossa vida normal, mas os indicadores continuam sendo analisados, né? E a gente sabe que o vírus da Covid, assim como o da gripe, ele muta o tempo todo, está tendo mutação, né? 18 horas. E como o médico neurocirurgião falou agora, Júlio Pereira, né? Importante aí essa vacinação, né? Que é uma recomendação também do Ministério da Saúde, que inclusive enviou um documento a todos os estados, inclusive aqui para o Amazonas, com essa orientação estratégica da vacina contra a Covid, inclusive com as novas vacinas que devem ser aí aplicadas. Agora, assim como a vacinação de crianças, essa vacina contra a Covid-19 também integra o calendário nacional para gestantes e idosos, né? Gestantes vão receber uma dose por gestação e idosos uma dose a cada 6 meses. Essa atualização, ela reflete aí o compromisso do Ministério da Saúde com a proteção da população brasileira. Aí os demais grupos prioritários, eles vão ser considerados a vacinação de grupos especiais, que vão ser realizados periodicamente em qualquer sala de vacina. E os grupos especiais recebem uma dose periódica, sendo a cada 6 meses, para imunocomprometidos a cada ano para os demais grupos. Karime Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar voltou a bater os R$6, fechou em alta de 0,69% aos R$6. O euro fechou em alta de 0,5%, cotado aos R$6,29, e o Bitcoin registrou queda de 0,77%, cotado a R$602.508. O Bovespa registrou forte queda de 2,54% e fechou os 126.300 pontos. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que o Amazonas registrou a maior queda no volume de vendas no varejo no mês de outubro em comparação com o mês de novembro. Isso entre todas as unidades de federação incluídas no levantamento. O índice do estado caiu a menos 3%. Olha, a Prefeitura de Manaus aderiu agora ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Essa adesão é um momento histórico que traz mais desenvolvimento e políticas públicas na capital aqui, né, Karime? Pois é, Carlos, porque esse sistema, ele trabalha com políticas públicas para combater o racismo, lutar pelo estabelecimento da igualdade para a sociedade, principalmente para as pessoas pretas, pardas e indígenas. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente os detalhes. O evento contou com a participação do titular da Sembupir, o secretário Valfran Torres, acompanhado de uma comitiva de diretores e assessores dos Ministérios da Igualdade Racial e também de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Instituído em 2010, o Sinapir atua como forma de organização e também articulação voltada à implementação dos conjuntos de políticas e de serviços direcionados para a superação do racismo em todo o Brasil. Para o secretário Valfran Torres, a adesão ao Sinapir é um momento histórico. A adesão hoje ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial coloca Manaus numa posição onde nós conseguimos estreitar a distância
com o poder central, e isso implica em recursos, em programas, em projetos que vão nos ajudar a atenuar a questão do racismo em Manaus. Não é? Então, assim, era um clamor, não é, de movimentos que antes viviam no ponto cego do poder. Na ocasião, também aconteceu o encontro para as políticas de promoção da igualdade racial, com a presença de diversas organizações étnicos raciais. Momento simbólico para o movimento diante da recente criação do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. O encontro definiu as entidades que compõem o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que decidiram de forma unânime autorizar a adesão da capital amazonense no SINAPI. A diretora de articulação indeferativa do Ministério da Igualdade Racial, Isadora Bispo, contou que o SINAPI é um sistema que trabalha com diversas políticas públicas para combater principalmente o racismo e lutar pelo estabelecimento da igualdade para a sociedade, para as pessoas pretas, pardas e também os indígenas. A Amazônia como um todo, ela tem mais de 77%, né, de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, e nós também temos aqui a questão indígena também, que é muito forte. Então é preciso a gente estar envolvidos com esse sistema para que a gente consiga trabalhar com as políticas públicas e trazer o pé de igualdade que a gente tanto precisa para ter a sociedade justa que a gente tanto sonha. O cacique Marlon Cocama destacou que a adesão ao SINAPIR é um importante pontapé inicial da Prefeitura de Manaus para garantir vez e voz aos povos originários. A Prefeitura de Manaus, ela deu um pontapé inicial, né, não somente a adesão, como ao Conselho e toda a participação da Secretaria Municipal de Igualdade Racial. Então, dentro deste contexto, para nós, é uma grande representatividade. Manaus nunca tivemos isso, nós nunca tivemos vez, não tivemos voz. Então, exatamente essa adesão de hoje é vez e voz aos povos indígenas. Representando os povos de terreiro e religiosidade de matriz africana, Jefferson Aganju também ressalta a relevância dessa adesão. É de suma importância para povos de matriz africana, de povos de terreiro e religião de matriz africana, porque através dessa adesão que está acontecendo, vem políticas públicas para favorecer e ajudar o povo de matriz africana. Após essa etapa, o termo de adesão do SINAPI será assinado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, e pela ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h59, vamos conferir outros destaques do dia. 18 horas. Depois de tentar golpe de Estado, o presidente da China afirma que vai lutar até o fim contra o impeachment. Governo interino da Síria afirma que está pronto para cooperar com os Estados Unidos. Polícia Federal prende 9 pessoas em operação contra o avanço da máfia italiana no Brasil. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, é a única brasileira na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo, da revista Forbes. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas vive um drama crescente, o avanço desenfreado das facções criminosas. Um estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que mais de 20 facções atuam no estado, transformando cidades do interior em verdadeiras zonas de guerra. Em 2023, algumas dessas cidades superaram até mesmo a capital Manaus em índices de violência. É assustador pensar que municípios antes conhecidos pela tranquilidade e pela cultura ribeirinha agora lideram o ranking das cidades mais violentas do estado. Segundo dados, Manaus ocupa a 5ª posição nesse levantamento, mas localidades como Tabatinga e Quari enfrentam uma escalada ainda mais alarmante de homicídios, tráfico de drogas e disputas territoriais. Essas facções não apenas comandam o tráfico de entorpecentes, mas também exploram o contrabando de armas e até o garimpo ilegal, usando a vulnerabilidade das fronteiras amazônicas a seu favor. Enquanto isso, o Poder Judiciário parece impotente, com forças de segurança insuficientes e mal equipadas para enfrentar organizações cada vez mais estruturadas. O que estamos assistindo é a instalação de um verdadeiro estado paralelo no interior do Amazonas, onde a lei das facções dita as regras, substituindo a presença do Estado.
A pergunta que fica é: até quando o governo vai ignorar o grito de socorro das populações dessas cidades? E é urgente reforçar a segurança pública e desenvolver políticas que ataquem as causas da criminalidade. O Amazonas merece paz e exige isso mais que promessas. Além, exige ação. 18 horas. Agora 7h01, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.